Aí eu agradeço oficialmente agora, então, né, a Regina por ter aceito o nosso convite. A nossa disciplina, a Carla, acho que já explicou, né, a gente está trabalhando em proporcionar, né, para que os alunos futuros docentes tenham acesso às diferentes ferramentas, formatos, e que a gente consiga discutir aqui, né, vamos dizer assim, alternativas a esse nosso momento, né, para dar continuidade cada vez melhor ao trabalho docente, né, com as ferramentas que a gente pode usufruir. Então, a gente agradece em nome do NDE, do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, em nome do colegiado da disciplina, dos professores, nós somos em 6, né, professores no colegiado, e mais em nome dos nossos estudantes, que com certeza vão aproveitar bastante. Então, eu deixo a Carlinha fazer as honras da casa, tá? E agradeço de novo, daí vamos aguardar a sua fala. Eu vou desligar minha câmera e o meu microfone para não perturbar, tá bem? Então, muito obrigada, Regina. Obrigada, Edelte. Então, né, Regina, a gente tem uma turma, ela é um pouquinho maior, mas já o pessoal está chegando aí, né? E são estudantes de biologia, ciências biológicas, melhor dizendo, licenciatura. E como a Edelte falou, a disciplina ela procura olhar para o ser professor e produção de planos de ensinos e projetos de uma forma interdisciplinar. Então, os estudantes eles são instigados, né, a produzir projetos que envolvam alguns dos temas das disciplinas que eles estão cursando naquele ano. Por isso que a gente tem um colegiado multidisciplinar, tem a ecologia, nosso colegiado tem um professor de zoo, eu da fisiologia, a Edelte é ecologia e está representando o NDE do curso, o Kleber é da ecologia, a Gabriela da genética, a Sônia da botânica e ainda tem o Adriano da zoologia. E teriam outras disciplinas acontecendo nesse semestre, né, nesse ano letivo, mas a gente conclui o nosso colegiado dessa forma. E a proposta que a gente fez para eles esse ano, porque a disciplina sempre procura tentar fazer alguma vivência prática com as escolas. Como esse ano a gente está ainda em isolamento, a nossa proposta foi que eles pensassem a produção dos seus planos, utilizando os documentos atuais que existem, né, que é a BNCC e o referencial gaúcho, para o ensino básico, tanto fundamental quanto médio, e buscando pensar propostas de algumas atividades dentro do seu plano, não todas, mas algumas que pudessem ser desenvolvidas à distância, para que eles simulassem essa experiência e esse desafio que hoje os professores do ensino básico estão vivendo, que é ter que colocar o ensino de ciências à distância. Né? Então, por isso que a gente fez elencou alguns nomes para trabalhar com a gente na disciplina. A gente já teve 2 professores, uma da educação infantil e outro do médio, que vieram trazer um pouco dessa realidade para eles. Depois a professora Maria do Carmo Galeazzi conversou com eles sobre como formular uma questão-problema, foi uma aula, assim, fascinante, assim, né, e ela é incrível, né, tu conhece ela dos cursos de pós-graduação, né, que tu atua. E aí, a gente, então, resolveu convidar a ti para trabalhar essa experiência que tu tem do Mídias na Educação. Então, apresentando, a professora Regina é do Centro de Ciências Computacionais, do C3. Quem chegou mais cedo viu ela dizendo, né, que ela é dali de Pelotas, né, então ela está de Pelotas conversando com a gente. E ela tem essa experiência na área de tecnologias assistivas. A professora Regina tem um currículo aí, uma experiência na área de extensão universitária muito grande, levando as tecnologias assistivas para cegos, para surdos. Tem um trabalho aí muito bacana sendo desenvolvido, então a gente também vai poder tirar alguma dúvida, se vocês tiverem interesse, ela pode também falar um pouco sobre isso, mas ela tem uma experiência grande como coordenadora do curso de especialização Mídias na Educação, e foi
desculpa, depois tu podes me corrigir se eu estiver errada, não é esse o nome, né? Mas é dessa experiência e é a partir desse lugar de fala que eu acabei convidando a Regina para conversar com a gente. Aí agora ela pode se apresentar um pouco melhor e trazer os elementos, porque muitas dessas coisas eu também não conheço, então é importante a gente até fazer essa interação para que, né, a gente se conheça. Tá. Então tá. Em primeiro lugar, quero agradecer as professoras, né? Assim, ó, a Carla acaba comigo, né, Carla? Só porque ela sabe que eu te amo, né? Ela faz todo esse cartaz. Eu não sou tudo isso, assim, sou bem mais humilde, viu? Então, quando a Carla me convidou, né? Nunca, jamais eu posso dizer não para a Carla, né? Embora eu dando um monte de coisa dela, porque a Carla conquistou meu coração, né? A partir dos projetos de extensão, assim. Então, pura admiração por ti, pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pela tua leveza, né? Que eu me espelho em ti, porque eu sou bastante ansiosa. Mas, enfim, confesso que eu fiquei um pouco chateada. Tu eras para ter chamado a professora Maria do Carmo depois de mim, né? Porque eu não vou conseguir nem chegar perto da professora Maria do Carmo, né, Carla? Meu Deus. Porque ela realmente, né, é o ícone, assim, né? Mas ok, vou apresentar. Então, como ela falou, sou a Regina, eu estou na FURG aí já há mais de 10 anos, né? O meu background, assim, ele é na área de informática e educação, então a gente vem trabalhando, né, nesse sentido, assim, embora de forma mais lenta, né? Eu tenho também trabalhado alguma coisa com tecnologia, com pessoas com deficiência, como a Carla falou, e isso, às vezes, né, dificulta, porque são poucas pessoas que trabalham nessa área. Então, assim, o meu grupo, ele acaba ficando restrito, né? Bom, esse convite de hoje, então, que a Carla me deu, assim, me convidou, né, para me falar um pouquinho com vocês, eu acho, assim, que a gente está num momento, assim, bem difícil, né, para todo mundo. E eu falo isso, assim, né, quando eu vejo ainda manifestações, né, em relação ao comércio, que nós estávamos falando, em relação né, às aulas remotas, né, que as mães reclamam, porque isso não está valendo nada, né, porque agora eu vou ter que dar aula agora, os professores, né. Então, isso a gente fica analisando, fica abstraindo, né, porque realmente a gente está num momento diferente, né, e o que assim, eu digo, ninguém está ganhando agora, ninguém está ganhando, todo mundo está perdendo. O que a gente está tentando fazer? Que a gente consiga perder um pouco menos, né? Que a gente não seja tão atingido, né? Que enquanto ainda, graças a Deus, ainda estamos vivos, né? E esse pessoal que está tudo indo embora, né? Morrendo, né? Vou falar bem aberto assim. Então, bom, sobre o tema, a Carla sabe que eu falo muito, mas eu vou me concentrar para não falar demais, né? Tu me diz aí quando que eu preparei algum material também, mas eu vou falando, aí tu me diz assim, olha, né, tu tem mais 5, 10 minutos e deu para a gente poder fazer algumas interações. Bom, assim, eu vou falando, se vocês querem me chamar, podem chamar, eu acho, né? Ou na final, assim, não sei como é que tu quer conduzir isso, Carla? As perguntas? Eu acho que fica a teu critério, né? Se tu tem alguma coisa que tu preparou, que tu quer falar para depois abrir para discutir, a gente pode seguir assim. Se tu acha que tu vai colocar alguma coisa e quer ir parando e refletindo, o pessoal também pode ir colocando as coisas no chat, eu posso ir olhando ali, né? E conforme for, posso também ir trazendo, né, essas perguntas, né? Tu mesmo disse que o pessoal também pode abrir o microfone, quem quiser. Tu começou a compartilhar tua tela, né? A gente está vendo aqui. Isso. Vocês estão vendo? Isso. Tá. Uhum. Então, eu dei, né? Não sei se esse seria o título, né, ideal, né? Mas eu acredito que eu fiz assim, eu queria fazer um apanhado mais geral, assim, mais genérico. Eu acho que nosso tempo é pouco, né? Então eu acredito que em outra oportunidade, né? Se tu achar necessário, a gente volta, né? Mas para onde eu queria começar, assim, né? Por onde que eu queria começar? Embora a gente, né, tu tenhas me comentado assim, queria alguma coisa em relação à tecnologia, no momento da pandemia, ensino remoto, né? Na realidade, a gente já vem, né? Todo mundo assim, todo mundo sabe disso, que a gente já vem
o Brasil, né? A gente já vem com os números em termos de educação, né? Mas já muito abaixo em relação aos outros países, né? A gente não consegue nem competir nem com nossos vizinhos aqui da América Latina. E aí eu queria, assim, eu não sei se é propício, mas é bem rapidinho, né? Eu queria, assim, Deu uma por travada, exemplo, né? só um pouquinho, Regina, deu uma travada no teu áudio e a gente está vendo duas telas. A gente está vendo uma tela com os quadradinhos aqui e por detrás é que está a tua tela de apresentação. Eu sei, eu só chamei porque para não me ficar falando para mim mesma, aí eu peguei, eu chamo. Tudo bem. Eu me sinto uma assim, tipo, o quê? Né? Tipo, alguém me escutar, pensa que tá doida, né? Então eu pego, quando eu vou falar alguma coisa, né? Por aqui. Bom, então eu pensei assim, né, para me organizar aqui com vocês, vou falar um pouquinho do panorama, né, em relação à educação do Brasil e mundo, a partir do OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que, né, que também faz essas contabiliza, né, em termos de educação também no Brasil e no mundo. E depois, né, quem trata esses dados é o PISA, né? Não sei se alguém já deve ter escutado, visto isso, né? Que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Então, eu quero também trazer uma coisa bem rápida para vocês em relação a isso. Depois, né, as diferenças, né, do ensino online para remoto e as estratégias que os estados estão utilizando, que o Brasil está utilizando em demais regiões, né? Falar um pouquinho sobre as metodologias ativas, como que a gente pode trabalhar com elas, né? As suas possibilidades, algumas ferramentas dentro da área das ciências biológicas, né? E falar um pouquinho de um livro que nós produzimos a partir do curso do Tikidu. Eu vou corrigir a Carla, porque ela falou do MID. Na realidade, eu coordenava o curso Tikidu. Nós trabalhamos com Tikidu ofertamos 6 vezes esse curso, né, durante mais de 10 anos, em vários polos de todo o estado. Então, foi uma experiência muito interessante, a gente aprendeu muito. Eu acredito que esse curso ele foi super importante, justamente no momento que a gente está vivendo agora. Então, eu acredito que os nossos cursistas certamente devem ter procurado de novo lá os materiais que nós utilizamos nos cursos. Então, a gente formou mais de 1.000, né, professores de ensino médio e fundamental, né, das escolas da rede. De que forma, então, né, poderia-se usar tecnologias, né, para melhorar em suas aulas. O site do Infidu, que é onde eu coloco todas as minhas produções e meu contato. Então, vamos lá. Vou botar a tela inteira de novo, tá? Só vou aqui, Carla, por um acaso, se eu tiver, se tu não escutar, aí tu me chama pelo WhatsApp que eu vou deixar ligado aqui, tá? Porque às vezes, de repente, eu vou estar falando e, de repente, ninguém tá me ouvindo nada. Porque, realmente, a rede, ela não tem... ela tá tendo, tá caindo, assim, não tá estável, tá? Sim, de vez em quando tem uns cortezinhos no teu... teve mais cedo um cortezinho na tua fala ali. Tá. Então, como eu coloquei, aonde nós estamos, né? Então, o panorama da educação do Brasil, assim, em relação ao IDEB, né? O IDEB que calcula, né, os índices da educação, né, brasileira, né? E depois, né, o Instituto do Unibanco, do Universitário né, tinha colocado uns links, parece que meus links não estão funcionando, mas vamos por aqui. Esse Instituto do Unibanco, ele fez um apanhado, né, de como que nós estamos. Minha rede acho que está ruim, né? Minha rede está ruim, mas vamos lá. Desculpa, eu tinha colocado uns links lá, mas chega na hora não funciona. Ele não tá abrindo aqui. Bom, vamos deixar assim. Bom, o que esse Instituto do Unibanco, do Observatório da Educação,
ele faz um ranking que é bem interessante, né? Vocês podem acompanhar depois, colocar o link lá embaixo, que aquele link era para funcionar direto, não está funcionando, mas ok. O que ele faz? Ele faz um ranking, então, quais são os estados que já se articularam para enfrentar a pandemia, né? E que tipo de mídias ou tecnologias eles estão utilizando, né? Se é videoaula, se é por aula síncrona, se é via os alunos, os pais vão até a escola buscar material, se é ensino híbrido. Então, é bem interessante, eles fizeram esse levantamento, né? Então, ele não está entrando aqui, eu acredito que ele não está entrando, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou sair aqui e vou entrar no PowerPoint, é isso que ele está funcionando. Me desculpem, mas peço desculpas, que ele vai entrar, porque eu queria que entre no link direto, que é bem interessante, eu já coloquei, né, onde a gente vai já... acho que aí fica mais fácil. Ok, tá entrando. Tá? Depois desses slides eu vou mandar para a Carla e vocês, eu peço, né? Sugiro que vocês depois, no momento mais tranquilo. Então, o IDEB, que faz os cálculos dos índices, né, da educação do Brasil também, esse Instituto Unibanco, que é super interessante, que eu uso ele porque ele fez esse levantamento, né, como estão as escolas em termos de pandemia, e o MEC também, então, monitorando, né, em relação como estão os estados. Bom, diante disso, como nós estamos em relação ao PIB? Ó, não está funcionando também. Gente, depois eu vou atualizar esses links, não sei porque ele não está atualizando. Bom, o PISA, né? Nós estamos numa situação bem complicada, né? Então, em relação, como eu falei, esse ODCE, ele faz esses levantamentos em termos de educação por meio de uma prova, né? Que ele acontece de 3 em 3 anos. Então, ela aconteceu em 2018. Esse ano nós teremos, né? O PISA vai de novo aplicar essa prova. Então, no último ano foram... Vamos ver. Alguém está entrando aqui? Gente, me desculpe, mas... não? Opa! Tá tudo bem? Tudo bem, Carlos? Tá me vendo? Sim, sim, sim. Estamos Tá tudo bem? estamos te vendo e ouvindo. Se qualquer, Mas problema, de vez em quando dá uma piscadinha, dá uma trancadinha no teu áudio. Né? Talvez por isso tu não esteja conseguindo abrir os links, né? Talvez seja a velocidade do teu áudio nesse momento, né? Mas, e até eu desliguei minha câmera para ver se diminui aí não sei se ajuda. Mas esses links, esse material eu passo para ti, tu pode passar para os teus alunos depois. Claro, claro. Com certeza, a gente agradece muito. É que realmente, agora, eu acredito que a gente ficar abrindo o link um por um vai tomar muito nosso tempo. Eu acredito que o nosso debate seja mais relevante. Claro. Bom, então, voltando ao PISA. Então, essa prova, ela acontece de 3 em 3 anos, onde eles fazem, então, né, um levantamento em termos de qualidade da educação no Brasil, né? Ela é composta, então, é uma prova pela internet, ela é num dia só, durante 2 horas, com pós-objetivos discursivas, né? Então, o Brasil, para ele poder participar dessa prova organizada, então, pela OCDE, precisa ter pelo menos 150 escolas cadastradas, né? Que, então, abrange a área da leitura, matemática e ciências. Então, é bem interessante. O que acontece? Em 2018, foram 600 mil alunos, né? Numa faixa etária, então, de 15 a 16 anos, que isso representou, né, que representa dos 38 milhões de alunos que nós temos, que fazem parte desse ODCE de 78 países. Né? Então, o Brasil faz parte, né, se cadastrou, assim como a Argentina também, né, que eu estava vendo aqui em relação aos países da América Latina. Nossos vizinhos também fazem parte. Bom, vocês podem ver que no último ranking, então, que o PISA, né, nos divulgou, né, essa prova aplicada, então, que eles coordenaram, né, exigido pelo ODCE, como é que ficou o Brasil, né, a leitura do Brasil. Então,
da posição de 487, o Brasil ficou no ranking de 413 em termos de leitura. Bom, o que caía nessa prova de leitura? São leituras e textos básicos, né? Essas competências que o PISA aplica, essas provas, são três competências básicas só, que são as globais, as pessoais e as sociais. Então, essas leituras, assim, são interpretação de texto, não é? De que forma o aluno também consegue abstrair uma informação, construir a sua ideia, né? E da matemática, né, que nós ficamos num número bem complicado, né? Então, na posição da OCDE de 489, o Brasil ficou em 384. Olha o ranking, para onde nós ficamos, né? 69º, né? É complicado. Bem, né? Depois em ciências, né? Também a gente ficou numa posição bem crítica, né? A gente ficou lá no ranking também, lá 64, 67, ficamos lá de 489, ficamos no 404, né? Bom, primeiro país, óbvio, né? A China, em primeiro lugar, nas três categorias, leitura, matemática, ciências, né? Eles têm uma outra metodologia, eles têm uma outra, digamos assim, outras competências, né? Que a gente está longe disso, né? Então, isso são os números, né? Que fazem que a gente tem que refletir, e a gente já estava há horas, né? Já estamos há horas com problema, né? Categorias, que é leitura, matemática e ciências também, que é, né? Então, ciências, onde vocês, né, estão inseridos hoje, então isso significa que a necessidade de repensar, né, novas, né, competências, buscar novas soluções, né, mudar, né, pensar de forma diferente a partir da gente também, enquanto professor, né? A gente sabe que é difícil, né? Hoje a gente precisa dar conta de muita coisa, né? Tem que preparar material, tem que corrigir, né? Então, tem outros afazeres, assim, né? Isso a gente sabe que não é fácil, né? Então, às vezes a gente tem todo o material preparado lá para uma aula de ciências, né? Que eu já venho sempre atualizando, e a hora que eu vou começar a introduzir novas tecnologias, um ensino inovador com novas competências e habilidades, de fato, tudo que eu tenho ali, ele acaba, eu não consigo mais, né? Adaptar muita coisa, né? Então, só vou abrir aqui para a gente comentar um pouco, né? E eu vejo, né? Por exemplo, eu sei que a Carla comentou que vocês têm também uma trilha que é sobre jogos, né? Então, por isso que eu nem trouxe nada sobre jogos, né? Posso fazer o material quando ela quiser, que eu tenho bastante coisa sobre isso também, né? Por exemplo, eu quero gamificar a minha disciplina, né? Eu tenho um colega do IFSUC de Pelotas, da engenharia eletromecânica, ele gamificou toda a disciplina dele. Óbvio, né? Ele recebe prêmios, ele recebe, né, recursos, ele vai viajar. Ele é o top dos tops, né? Mas por quê? Né? Eu sou conhecida, amiga não, mas conheço ele. Ele disse que ele levou quase 2 anos para conseguir fazer toda essa gamificação, né? Então, assim, ele fez isso numa disciplina, né? E, sabe, então, assim, a gente, quando a gente está nesse papel de professor, né? É complicado, né? Então, assim, é difícil. A gente não, né? E aí, tipo assim, o Estado, né? No nosso caso também, a gente não tem, assim, né? Todo essa... Eu acho que a gente tem motivação, né? Mas a gente precisa ter pouco mais também desse tempo para a gente poder fazer isso. Não é da noite para o dia. Agora eu vou inovar a minha aula. Eu vou trazer novas tecnologias, eu vou usar ensino invertido, inovador e híbrido, vou usar STEAM, vou usar Maker, tudo palavras lindíssimas, né? E de fato funciona. Mas aí a gente precisa reorganizar todo o nosso cronograma. Outra coisa assim que eu fico assim, quando a gente vai fazer concurso nas universidades, por exemplo, né, a gente se compromete em trabalhar nas 3 esferas, né, ensino, pesquisa e extensão, né?
Mas, quando a gente faz concurso, quando a gente, assim, né, se prepara, a gente acha que a gente vai trabalhar, a gente só vou dar aula, né? Ou tipo aquela pergunta assim, tu trabalha só dá aula, né? Na realidade, a gente acha que só vai dar aula, né? Aí chega lá, vem todo aquele pacote, né? A Carla tá rindo aí, mas ela sai, é a reunião disso, é a reunião daquilo, é a comissão disso, é isso. E aí, assim, ó, eu tô falando de mim, assim, né? Eu gostaria muito de gamificar todas as minhas disciplinas, né? São 6 disciplinas. Já pensou? Eu ia ser top das tops, né? Eu ia ser a Regina da FURG, né? Ou do C3. Né? Mas, enfim, mas eu acho, né, que isso, se a gente começar a fazer um pouquinho, assim, eu acho que a gente consegue. A gente não vai conseguir fazer isso da noite pro dia, que nem esse meu colega, ele levou 1 ano e meio, né? A gente vai começar a pegar alguma parte, né? Então, eu vou trabalhar hoje com ciência, eu vou ensinar para os meus alunos processo de fotossíntese, eu não preciso já pegar todo aquele módulo, né? A gente pode pegar um pouquinho, né? Um pedacinho e dar uma introduzida. E aí continuar, né? Então, isso é por aí, não tem outro jeito. Ok, voltemos então. Então, isso, né? Só trouxe esses dados porque tudo bem, a gente está num problemão agora na pandemia, que as situações se agravou, mas por que se agravou mais ainda? Porque a gente já estava, né, em termos de números em relação, né, com outros países, muito ruins. Então, agora as coisas só pioraram, né? Então, bom, temos que correr atrás do prejuízo. O que a gente pode ainda fazer de forma rápida, né? E realmente nos pegou, digamos assim, né, todo mundo de calça curta, né? Eu tenho colegas lá no meu instituto, assim, que surtaram, né? Não, porque que assim, o pessoal que trabalha com educação à distância, não é ensino remoto, depois eu vou explicar isso, a diferença, tá? As pessoas confundem, uma coisa é uma coisa, ensino, educação à distância, né, que eu coordenava, que a Carla comentou, que é o Tecnologias, na Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, que é o TICDU, é outra coisa do que ensino remoto, né? A gente se prepara, a gente faz todo um planejamento, né? E faz reuniões com a coordenação, tutoria, professores, pessoas que editam material, pessoas, né, que postam material da área de tecnologia, tem professores de língua portuguesa para corrigir, né, erros gramaticais, tem o carinha da interface humano computador lá da computação. Então, é uma equipe gigante, multidisciplinar, que compõe, quando a gente vai trabalhar a educação à distância. O ensino remoto agora acabou. A gente está fazendo assim, cada um está tentando fazer, né, para que os alunos, né, que é o nosso público, que é o público-alvo, né, para que eles sejam pouco menos prejudicados. Então, quando essas mães ainda reclamam, né, da gente, tem que, né, infelizmente, lamento, mas dizer para elas que elas precisam se acalmar, né, que isso que dá para fazer e que a gente está fazendo muito, né, então que ninguém, né, hoje em dia, o momento que nós estamos vivendo, vou repetir o que eu falei lá no início, nós não tem quem está ganhando, infelizmente nós estamos perdendo, né. Bem, em relação ao ensino remoto durante a pandemia, né? Como esses dados, só para deixar, eu tirei no site da CIEB, né? Eu espero que esses links depois eu vou conferir, né? Para ver. Eu conferi, mas não sei por que eu não estou abrindo agora, porque é sempre assim, lei de Murphy, né? Quando tem que funcionar, não funciona. Mas eu vou conferir, né? Para ver se estão abrindo. Então, isso aqui é do ano passado, né? Desse ano, né? Eu acho que foi, não sei se foi setembro ou outubro, que eles fizeram esse levantamento, né? Em qual estágio se encontram as opções escolhidas pelas secretarias. Então, os 1.160 municípios, apenas uma ideia, né? Em planejamento, 709 municípios, né? Então, Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Sergipe já estavam em planejamento. Bom, processo estruturado, 210 países, apenas 10%, né? Aí entra, então, Bahia, Goiás, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 40%, é pouco, né? Analisando agora, eu estava olhando aqui o Ceará, que está em planejamento, e eu fiquei assim, admirada, porque o estado do Ceará, eu tenho ido nesses eventos, claro, agora já fazem 2 anos que a gente não vai, né? Mas acompanhado também via
via webconferência, esses eventos, Ceará tem nos dado um banho nos últimos anos em termos de inovação educacional, né? Eles têm investido muito nessa parte, né, da robótica, né, da educação, dessa parte do movimento maker, que depois eu vou falar para vocês, que é traduzindo, né, é o colocar a mão na massa, né? Então, eu fiquei, né, admirada, assim, que o estado do Ceará não tenha se movimentado. Bem, diante disso, gente, né, a gente está numa situação ainda bem complicada, né? Então, poucos estados se reestruturaram, né? E eu acredito que isso aqui, ele também se aplica aos ensinos técnicos, por exemplo, os IFES-RFs e o IFSU, por exemplo. Eu tenho amigos que trabalham nessas instituições, e o IFRS, por exemplo, ele não tem nenhuma atividade, são apenas atividades opcionais. Se o aluno, né, se, tipo assim, tá de bobeira lá e dá uma entrada, olha o que está acontecendo, mas assim, não tem estrutura, não tem planejamento, não é avaliado, não tem um horário para eles cumprirem, né? Então, eu acredito que também esses aí, de repente, estejam de fora, né? Ok, voltamos então. Bem, em relação ao ensino remoto durante a pandemia, né? Esse levantamento que a Fundação Carlos Chagas fez, isso aqui também é de ano passado, né? É lá para os períodos de setembro, outubro, não é desse ano mais. De repente pode ter alterado esses dados, né? Então, esse levantamento deles, fizeram um questionário, mandaram para as escolas, né? Pelo Google Form. Então, nesses resultados, materiais digitais via redes sociais. Fiquei admirada também, né? O quanto também o Facebook tem dado sua contribuição, né? Mas porque é o acesso mais utilizado, por exemplo, pela massa popular, né? Porque eu acredito também que ele tem, assim, apresentou esses números elevados, porque as mães, os pais, né, acredito, utilizam muito as redes sociais, do tipo Facebook. Tem outras, a ResearchGate também é uma rede social, mas é acadêmica, né? Mas essa mais convencional, assim. Então, eu acredito que isso também tem se dado em função dos pais, né, das mães, dos pais utilizarem muito também o Facebook, tem contribuído que os alunos, por default, sigam também, né, ou, né, já tem, o pai e a mãe já tem um cadastro, e o aluno, né, como às vezes ele não permite crianças terem suas contas ali, então eu acho que isso facilitou. Orientações às famílias, eu acho que esse aí ainda é aquele contato, assim, eu acho que de telefonar, né, de ter grupo de WhatsApp, de entrar em contato, né, com as famílias, eu acredito que seja isso. Aqui não está aberto, a gente não pode, né, dizer exatamente qual que é a estratégia. Materiais disponíveis no site da Secretaria da Educação, 47,5, videoaulas gravadas, envio de atividades impressas aos alunos, aulas ao vivo online e comunicação por rádio. Eu achei interessante também a comunicação por rádio. É uma opção da onde a internet não alcança, né? Isso que vocês sabem, que embora o governo tenha colocado, inclusive lá na FURG, né, tem os editais, quem precisa de rede em casa, mas essa semana ainda no canal Cultura eu estava vendo ainda que 69% das pessoas entrevistadas contavam, né, em relação à conexão, eles, né, 69% estavam descontentes, ou seja, não funciona, né? Que nem aqui, eu pago, né, não é pouco para ter uma internet, né, de média, digamos assim, não estou exigindo grandes qualidades, né? E vocês podem observar, tem delay, todo mundo tem que desligar o vídeo, então realmente a gente, né, isso mas também o que acontece? Todo mundo, né, de uma hora para outra precisou usar muito mais, com maior intensidade as redes. E essas empresas também de comunicação de dados, elas também não estão preparadas. Então, de novo, como eu coloco, de novo, né, eles também estão perdendo em nos oferecer uma qualidade. Não tem nem como a gente fazer também muitas exigências. Não tiveram tempo em se preparar para colocar mais equipamentos, melhorar as antenas, de melhorar
os sistemas de hardware, todos deles, né, da formação de colaboradores, de funcionários, né, de poderem dar um retorno mais rápido quando dá problema. Tivemos outro problema muito sério, estamos tendo ainda a questão do tempo, das chuvas, né? Muita chuva, muito temporal. Eu aqui em casa, quantas vezes, né? Faltou luz, não tinha rede, tinha nada, né? Então, isso também, para completar, né? Apesar de todos os nossos problemas, né? Então, também ainda a gente teve isso, né? Bem, um ponto importante, então, qual a diferença do ensino online para remoto, tá? Como eu falei, não é a mesma coisa. Esse ensino online que a gente pode... Esse aí eu posso dizer que é uma educação à distância, que é o EAD, né? Mas remoto, assim mesmo que online, está bem longe. Bom, tem uma portaria aqui que o governo expede, né? Foi em junho do ano passado, que ele permite as aulas presenciais por meio digitais, né? Essa portaria 544. Vocês podem depois entrar para ver na íntegra como é que ele descreve isso. Na realidade, uma portaria, mas enquanto a pandemia durar, né, ela vai estar lá. Eu, sinceramente, não sei, né, eu acho que não estou enganada, mesmo com o término da pandemia, o nosso modelo educacional ele vai ser bem diferente, ou seja, né, eu acredito que nós tenhamos uma continuidade desse modelo, né. O que acontece? As instituições privadas, tipo Sesumar, né, a Anhanguera, Senac, as instituições públicas, né, resumindo, eles, né, vão perceber que mal ou bem, mas tem seu modelo, né, que dá para continuar depois. E da mesma forma, as empresas também. Eu tenho muitos, né, ex-alunos que eu converso, né, parentes, né, que trabalham, por exemplo, na área da tecnologia, da tecnologia de informação e comunicação, desenvolvem software, trabalham para empresas, né, desenvolvem software. E essas pessoas, esses profissionais, eles estão cada um na sua casa. Com isso, né, as empresas, o governo, né, o Bolsonaro, os municípios, né, o Eduardo Leite, quanto eles estão economizando a luz que está ligada lá na escola, a água que é puxada, né, na descarga e aberta a torneira, né, o lixo, né, que produz, que não precisa, né, se preocupar em dar onde deixar, né, o material que é, né, a internet, por exemplo, que não precisa disponibilizar de pagamento, né? Então, quanta coisa, né? Isso, eu acredito que a gente vai, não digo na íntegra, assim, mas dessa experiência a gente vai aproveitar as boas, né? Boas experiências, óbvio, né? E que isso vai ser modelo, assim, utilizado daqui para frente, né? A empresa, por exemplo, ela, que nem no nosso caso, né? O MEC nunca nos perguntou se nós tínhamos, né, uma internet mais ou menos em casa para a gente poder dar continuidade à aula dos nossos alunos. Nós não tivemos apoio financeiro em relação a isso, né? E nem tipo alguma maneira, né? Alguma ideia como é que a gente poderia, né, melhorar. Então essa questão da conexão também não nos foi aberto, né, a possibilidade de nós também termos um desconto, né, do governo ou o estado, tanto federal ou municipal ou estadual, fazer algum convênio com essas empresas de comunicação de dados, né, dar um desconto quem é professor, né, prova que nós estamos dando aula 100% de forma remota, também não tiramos esse apoio. Então, ficou prático, né, para os governantes, né, e para as empresas privadas. É um custo que não está saindo. Ok, a gente entende que não está entrando imposto, né, para o governo federal, não está entrando recursos, né, para as empresas. A gente entende, ok, né? Mas está funcionando, né? Está funcionando. Então, a gente não teve esse apoio. Acho que isso é uma coisa que não dá para abrir mão, né? A gente precisa ter as condições estruturais também para praticar, né, esse novo modelo. Então, entrando um pouco mais aqui, ensino online. A diferença, o online,
como eu falei, ele precisa de uma necessidade maior de planejamento, uma equipe toda aquela que eu falei. Eu tenho um apoio de tutores que ficam ali 24 horas, né? Tirando dúvidas de aluno, respondendo fórum de dúvidas, né? Dando uma olhada lá nas tarefas, né? Tipo assim, olha, esqueci de agregar essa informação aqui, esqueci de colocar a fonte, né? Dá uma olhada aqui, ainda dá para contribuir melhor. Então, esse apoio é muito importante. E isso nós não temos no ensino remoto. É eu e mais eu e mais eu, né? Numa sala, num ambiente com 50 alunos, né? E aí a gente começa a fazer muita atividade, é fórum, é tarefa, é glossário, é videoaula, é isso e aquilo. Chega no final do bimestre, a gente tem, né? Multiplica isso, sei lá, se eu fizer 5 tarefas, né? De uma disciplina vezes 50, olha a quantidade de tarefas que eu vou ter. Depois eu tenho 6 disciplinas, se eu vou fazer 5 fóruns, 5 atividades, e vai multiplicando, né? Isso que eu digo, as 5 atividades por um módulo. Então, se eu tenho, né, 6 módulos para trabalhar num bimestre, né? Então, isso realmente está levando os professores à loucura, né? Tá, assim, é complicado. Bom, e o remoto? O remoto, ele foi assim, ó, ele surgiu, não é que surgiu do nada. Ele caiu de paraquedas no nosso colo, a gente precisou urgentemente adaptar o material. A gente pode pensar no momento 5, que nem nós estamos fazendo aqui, né? Tipo, fazer uma interação, né? Com o aluno, ele produzindo as suas coisas lá na casa dele, ele posicionando a câmera, eu lá de cá dizendo, ó, faz assim, faz assado, não é assim, né? Tipo que nem tipo academia, né? Hoje as academias, as aulas estão ocorrendo de forma remota, né? Em momento síncrono. Eu estou fazendo, funciona muito bem, por sinal. Claro, não tem alongamento, né? Não, a postura, o professor não está vendo se eu estou fazendo usando, né? Me posicionando de forma adequada, pode me ocasionar uma lesão, claro. Tem perdas de novo, como eu falei, né? Ninguém está ganhando. Mas é um momento emergencial, né? Onde eu tenho um ambiente virtual, né? Mas nem todo mundo tem. Nós, na universidade, nós temos o Moodle, né? Que todo mundo conhece. Mas nessas escolas, elas não têm esse ambiente virtual. Então, cada um usa um ambiente virtual que ele convém melhor, né? Pega lá um portal, no portal do professor, faz alguma coisa, usa o Canvas, usa, né? Tipo assim, cada um usa o seu ambiente virtual com os alunos de forma que, isso aqui não é uma coisa, tipo, já para ver se ele é, né, adequado, né, para aquela situação. Então, assim, foi tudo, assim, como eu falei, caiu no colo, né, e a gente teve que se virar. E a gente espera que seja temporário, né. Da mesma forma, eu acredito que isso possa depois, futuramente, também ter essa possibilidade de ter ensino presencial, né, junto, né, de forma paralela com o remoto. Eu vou dizer depois como é que se chama isso. Bem, vamos entrar um pouco em metodologias ativas, então, tá? Gente, assim, as dúvidas a gente coloca então, no final, tá? Para a gente não perder, né, o raciocínio. Bem, o que são metodologias ativas, né? Eu acredito que vocês já tenham escutado isso, não é uma coisa nova, isso já... O termo metodologias ativas ela já começou lá nos Estados Unidos em 1960, né? Claro que hoje a gente agrega tecnologias, agrega várias coisas, aí se modernizou. Esse termo ele foi, né, tipo reeditado, né? A gente fala, a gente chama isso como se fosse uma reengenharia desse termo, dessa metodologia, desse processo, né? Tem alguns nomes no Brasil que trabalham muito com isso, né? Então, quando a gente quiser saber de uma fonte, né, que a gente entende que seja a correta, né? Eu sempre falo para os meus alunos, e recordo para vocês, né, também, porque a web, né, que está dentro da internet, a gente tem que ter cuidado. Tem muita coisa lá dentro, muita coisa. Qualquer um tem a possibilidade de largar coisa ali dentro. A gente tem que ter o cuidado de filtrar, senão a gente pode ter problemas, né, de
replicar, de comentar, de falar, de indicar alguma coisa para os nossos alunos e aquilo não for adequado, né? Vai confundir a cabeça do aluno, da criança lá, o que seja, né? Então, a gente tem que ter algumas referências, né? Então, temos no Brasil, sempre quando vocês querem saber alguma coisa de metodologias ativas, é o José Moran, né? Professor da USP, né? Ele é pedagogo da unidade da educação, ele é aposentado já, mas continua trabalhando muito, e tem esse livro aqui. Esse livro, eu tenho ele no formato digital, né? Se alguém, eu posso mandar para casa, se alguém quiser. E, na realidade, o que acontece? Como eu assino lá a página dele e da Lilian Bacchini, acho que é, não lembro o nome dela. Eles deixam esses livros de forma gratuita, né? A gente faz um cadastro com o professor por um tempo. Assim. Então, eu recebo os alertas dos livros, então ele deixa, tipo, sei lá, 30 dias. Então, quem viu durante aquele tempo vai lá, né? Se liga, baixa o livro, ok. Depois ele acaba indo para as livrarias, né? Hoje esse livro deve estar custando em torno de 60, 70 reais, acho, né? Acho que é por aí. Então, eu tenho esse livro todo ele de formato digital, um e-book, né? O que ele fala, né? O que esses dois autores falam? O que é uma metodologia, então, ativa? Bom, uma metodologia, né? Já disse, então, um modelo, e ativo. Ativo é tudo que eu preciso, então, me mexer, que o aluno tem que se mexer, tem que criar, tem que construir, e não pode ficar naquela zona de conforto. Por isso, né? Uma metodologia ativa, né? Tem que se mexer, ação, né? Então, como é que ele coloca no livro? O que ele traz para a gente, né? Para a gente refletir? Ele diz que o professor ele requer algumas habilidades, competências didáticas e metodológicas inovadoras, ou seja, pensar numa coisa diferente, ele fala, né? Então, ele pega essa metodologia ativa lá do tempo do EPA, né? E traz isso agora para o século XXI e atualiza, né? E reinventa, digamos assim, essa nova, né? Esse conceito, atualiza, né? Então, o que ela diz também? Que ela se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de métodos ativos, como eu falei, criativos, centrados na atividade do aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem. Ou seja, ele fala que aqui o aluno é o foco. No início, ainda eu comentava o quanto nossas tarefas são, o quanto elas aumentaram, né? O quanto o papel do professor, não é o professor que quis falar, quanto a profissão, olha a profissão mesmo do professor, o quanto a gente, né, trabalha muito, né? Então, vocês, futuros professores aí que daqui a pouco vão estar atuando em alguma escola, algum contexto educacional, né? E as minhas amigas e colegas que estão agora me ouvindo, elas vão dizer isso, o quanto que a gente trabalha. Então, a gente trabalha sábado, a gente trabalha feriado, a gente trabalha de noite, a gente trabalha, né, sei lá, às vezes 10 horas da noite, né, aí, tipo assim, o marido e filhos, né, e chama, e a mãe liga, né, eu não posso atender, faz de conta que eu não ouvi, que eu estou concentrada, né, aí depois a mãe pergunta, por que tu me atendeu, né, aí eu tenho que dar uma explicação para a mãe, coitadinha, né, e aí depois vem o pessoal, mas professor, tem 2 férias ao ano, gente, a gente tinha que ter, sei lá, 4 férias ao ano, né, só que o que eu acho, no nosso modelo atual, né, a gente ainda trabalha muito, muito, muito. E os alunos ainda ficam, tipo assim, né? Sabe quando a gente fala, tipo, Bob Esponja, né? Ficam só absorvendo, né? Não é a palavra correta, né? Tipo esponja, então, né? Fica lá só absorvendo, né? E às vezes nem constrói nenhum conhecimento, né? Ou então, como se diz, a gente acaba transmitindo também conhecimento e não acaba, de novo, construindo, né? Então, esse modelo ele diz que a gente tem que fazer o aluno trabalhar junto com a gente. Ele tem que estar ali do lado. Aí, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, vamos trabalhar sobre processo de fotossíntese? Ok, então o aluno vai lá, vai pegar uma plantinha, vai fazer um experimento e vai dizer, professora, eu entendi, processo de fotossíntese funciona assim. Claro, a gente vai ter que propiciar também os elementos, a gente tem que organizar, né? Outra coisa, a gente precisa colocar isso lá dentro do plano de ensino, óbvio, né?
A própria BNCC diz lá que tem que colocar, né? Então, isso tem que estar previsto, né? De repente, a gente vai ter que investir mais no nosso tempo de fazer esse planejamento. Mas eu acredito que depois, né, a gente colocando o aluno também nesse processo de construção, a gente vai conseguir deixar esse tempo pensar em novas ideias inovadoras, como o autor coloca, né, enquanto o aluno também está lá produzindo, né, e colaborando conosco, a gente também vai estar na mesma vibe, né? Porque agora, assim, o que eu vejo, assim, né? A gente produz, né? A gente faz, assim, prepara, faz isso, faz aquilo, né? E o aluno ainda, eu acredito que ele precisa participar mais, né? A gente precisa chamar ele mais para a tarefa, né? Então, bom, aqui a metodologia ativa, ele aborda, né, não necessariamente usando uma tecnologia, né? Tecnologia digital. Ele vai usar outras tecnologias, ele vai usar, sei lá, tecnologias, cartela do ovo, né? Para a gente produzir algum objeto virtual de aprendizagem, não digital. Eu posso perfeitamente pegar garrafas PETs, né? E produzir objetos de aprendizagem, de novo, aí não tem nada ainda de tecnologia. Mas ele fala lá que, né, com tudo isso que ele fala no livro, que eu posso usar a metodologia ativa, se eu agregar agora a situação que nós estamos, tem a necessidade, então, de incluir alguma tecnologia. Óbvio, né? A gente está num momento remoto, então, a metodologia ativa é qualquer abordagem na qual todos os alunos participam ativamente do processo de atividade, constituído por tecnologias, relações sociais e pedagógicas. Então, aqui entra a questão de algum recurso tecnológico. Até então, para cá, nos meus quadradinhos, não falava em tecnologia digital. Falava em tecnologia, outro tipo de tecnologia, como eu falei, uma cartela de ovo, por exemplo, para a gente criar algum objeto virtual de aprendizagem. Certo? Bueno. Tudo bem aí, Carlinha? Sim, tudo tranquilo, estamos te ouvindo bem, não está nem cortando a tua mensagem, né? A tua fala, melhor dizendo, né? Tá ótimo. O pessoal ali estava confirmando ali no chat, né? E colocando ali as questões, né? Quando estava comentando sobre os contextos, né? E as dificuldades que nós temos para preparar uma aula, e aí a Pamela ainda estava lembrando, e além disso, as dificuldades de colocar isso na realidade dos alunos, que também é diferente, né? Isso no nível do ensino superior, e mais ainda quando a gente pensa na educação básica, né? O pessoal está comentando que gostaria de receber o PDF do livro do Moran, e comentando assim também, né, dessa tua reflexão, né, do quanto nós estamos trabalhando e produzindo e preparando coisas, e o quanto essa profissão do professor exige, né, essa dedicação em horários que não são os horários dito formais de trabalho, né? E a Sônia pegou e disse que até nas férias a gente trabalha, né? Quem nunca interrompeu suas férias para participar de uma banca, ou de uma situação, ou manter uma orientação que tem prazo, né? E aí ainda comentei ali, né, com respeito a isso, né, que tu comentou da metodologia ativa, né, que eu acho que essa palavra, né, colocar o aluno na ação, e que a gente observa que o aluno não interage muito, e isso está na própria origem da nossa formação, né, Regina? A gente também não aprendeu a exigir isso do aluno. Então, agora todo mundo tem que aprender a ser ativo, tanto o professor ser ativo, não no sentido de entregar o conhecimento pronto, mas de ser inovador, como tu dissesse, e também trazer, colocar essa atividade para que o estudante junto faça a construção, né? Então, até aí a gente está acompanhando bem, sabe? Não sei se mais alguém quer colocar alguma coisa, abrir o microfone, enquanto a Regina descansa um pouquinho aí, que ela falou. Vamos continuar, então. Bem, outras possibilidades. Então, nesse contexto, né, das metodologias ativas,
Eu trouxe algumas só, mas a gente poderia ficar assim a manhã inteira falando sobre isso. Assim, tem muita coisa sobre isso, né? Embora esse termo não é do Brasil, mas depois aqui no Brasil, né? O Antônio Valente também da Unicamp também trabalha com metodologias ativas. E ali, eventos, assim, ela tem os livros, né, escritos, ela meio também ícone, assim, temos no Brasil. Então, são esses três caras, assim, né, o Morin, então, é da USP, não pode confundir, tem o Edgar Morin, que é lá o português, né? Isso. Eu mesmo, às vezes, me confundo, assim, de quem é o Morin ou o Molina, então, só para a gente, né, deixar claro. Bem, dentro desse contexto, que tipo, né, de possibilidades eu posso, então, trabalhar dentro dessa grande esfera, assim, de metodologias ativas, né? Bem, eu posso trabalhar com STEAM ou STEM, né, como vocês queiram, que é bem interessante também. Isso aqui também vem lá dos Estados Unidos, né? Não é daqui do Brasil. Aí a gente, né? Mas a gente copiando, se der certo, aqui tá bem. Se deu certo lá, né? A gente conseguir introduzir aqui também der certo, tá tranquilo, né? Para a gente for copiar e mesmo assim não, né? Não dá resultado. O que faz o estímulo STEM? Aqui, né? Eu tenho duas abreviações, o STEM e o STEM com o A aqui. Né? O primeiro, ele foi introduzido só no STEM, porque justamente lá no início que eu digo, né, que a OCDE faz aquelas avaliações dos estudantes em termos mundo, né, analisando, não digo medindo, mas, né, como os alunos se situam, né, em termos de conhecimentos globais, pessoais e sociais. Já, então, alguns países, né, se deram por conta que precisavam fazer alguma coisa, que justamente ele englobava, então, que as ciências matemáticas e leitura, né? Então, então esse conceito surge a partir dessas avaliações do PISA, né, desse Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Então, ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas, né? Depois eles incluíram artes, né? Também considerando que isso seja importante para, né, desenvolver as habilidades e competências dos alunos. A Lilian Bach com o Morin, eles têm um vídeo. Tá, o link está funcionando, estava funcionando, acho que está, porque estou colocando o mouse aqui, ele aparece, né? Então vocês também têm essa possibilidade de olhar, assistir esse vídeo. Ele é um vídeo bem, não cabe aqui a gente ver o vídeo agora, que ele tem 16 minutos, mas eles explicam, a Lilian Basic, né? Ela explica direitinho como, né, que pode introduzir num contexto, né, nas escolas, qualquer contexto educacional, ensino superior, escola, técnico, EJA, né, essa questão também, né, desse conceito, né, e que a partir daí, desse conceito, então, surge, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar do movimento maker, né, o que é o movimento maker? Traduzindo, faça você mesmo, né, vou falar mais adiante também. Bem, então o STEM é isso, ele aborda exatamente essas áreas, então ciência, tecnologia, engenharia, matemática ou artes, né, o STEM. Bueno. Outro modelo, né, que a gente pode utilizar nas metodologias ativas é a sala de aula invertida, justamente, né, então, que a gente, né, quando a gente fala em inovar, é uma possibilidade de inovar, de novo, nessa sala de aula invertida, eu trago a responsabilidade para o aluno do estudo teórico, né, e na aula presencial serve como aplicação prática dos conteúdos estudados previamente. Permite aos professores implementar uma ou várias metodologias na sala de aula, né? Então, como é que a gente poderia fazer hoje no momento de ensino remoto, né? Isso também para a aula presencial funciona muito bem. Então, de novo, eu quero o meu conteúdo na semana que vem é sobre fotossíntese, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que
isso aqui também me requer um planejamento bem detalhado, né, e bem elaborado. A Lilian Basic, né, e o Moran, eles criam um modelo, né, inclusive tem um trabalho aqui, Sala de Aula Invertida, que é do Eliezer. Eliezer fez uma dissertação dele na Universidade Federal de Santa Maria, no programa de informática e educação de mestrado, né? E ele traz, o trabalho dele é todo em cima da sala de aula invertida. Então, ele traz bem explicado as fases, ele traz vários cases que ele fez, né, para descrever essa dissertação. É bem legal. Então, esse link está ali, vocês conseguem baixar toda a dissertação, conseguem baixar a apresentação dele, da defesa, dos slides, bem legal. Então, ali, eu só vou falar por cima, mas depois vocês acessam, quem quiser saber um pouco mais. Ele diz ali que o professor, pelo menos, tem que disponibilizar o conteúdo uma semana antes, no mínimo uma semana antes, para a gente deixar o tempo para o aluno poder fazer a leitura de todo o material teórico, né? Então, aí eu tenho que disponibilizar lá um e-book, um vídeo, né? Não sei, alguns slides, né? Algum artigo, alguma tese, dissertação, algum material, algum vídeo que eu tenha produzido para ele, né? Para ele, então, já começar a abstrair, né? Algum conhecimento em relação ao meu tema da aula, semana que vem, então, fotossíntese. Então, isso, né? E depois, né, eu posso ainda separar em grupos, né? Que ele também defende isso, né? Que aí ele vai para uma outra linha, que é bem interessante também, que é ensino personalizado, ou ensino personificado, que está muito na moda também. Esse ensino personalizado ou personificado, né, a palavra mais bonita, comprido. Quem fez a tese em cima desse conteúdo é um colega meu, chama-se, ai meu Deus, eu esqueci o nome do guri, Prisco, tá? André Prisco, ele é professor lá do C3, ele fez doutorado dele em cima disso, ele criou todo um framework, né, para trabalhar com o ensino personalizado. Ele é orientando a professora Silvia lá no PPGEC, né? Ele já defendeu, então, se vocês quiserem saber um pouco mais também sobre ensino personalizado, que eu não coloquei aqui como eu falei, né? Ele traz, então, uma metodologia, um framework para as aulas de cálculo, né? Como eu posso personalizar cada conteúdo para um aluno específico. Por que personalizar? Né? Porque dentro, se a minha temática hoje for fotossíntese, dentro do conteúdo da temática de hoje, fotossíntese, eu vou separar em grupos, né? Eu posso abordar 3, 4 grupos de forma diferente. E o aluno vai olhar ali, não, mas eu quero participar desse grupo aqui. Deixar que o aluno, né, mostre o seu interesse, que com isso eu estou personalizando e com isso eles acreditam, né? A Lilian Basic, nunca sei dizer o nome dela, ela fala que com isso o aluno ele se dedica mais, ele se motiva mais, ele produz mais, ele constrói mais. A hora que eu deixo à vontade, né? Então, já que ele vai ter que estudar em casa, né? Fazer o tema de casa, digamos, então isso dizem, né? A partir dos estudos de casas deles, que isso o aluno se apropria mais. Então, bem interessante. Então, quem quer saber mais, eu me esqueci de colocar. Então, é André Prisco, no doutorado, uma tese, está lá no Argo da FURG, né? E orientado pela professora Silvia Botelho. Bem interessante também. E essa dissertação aqui é bem interessante também, fala todas as fases abertas, sala de aula invertida, qual conteúdo eu posso desenvolver, como é que eu faço, como é que eu avalio, qual o processo prévio, o durante, o depois, né? Ele separa em 3 etapas. Então, convido vocês que vale a pena. Bem, o outro, ensino híbrido. Esse é o que a gente está usando agora, né? Que é o Blended Learning. A abordagem possibilita a combinação entre ensino presencial proposto e ensino online, agregando educação e tecnologia. A fonte, ela fala sobre o ensino híbrido, outro vídeo dela também, né? Porque ensino híbrido, nós estamos, né? Esse é o modelo que a gente está mais, a gente enxerga e percebe. Por exemplo,
eu tenho pessoas na família que são professores de escola do estado, né? Então eu vejo, né, a gente se fala, então como é que é o processo, né? Como é que é o modelo que ela utiliza, né? Ela usa algumas coisas via rede, via WhatsApp, via, né, Facebook também, e demais material, né? Os pais do aluno vão até a escola e buscam material impresso, né? Então ela usa essas duas possibilidades. Então tem o ensino híbrido, um pouco presencial e um pouco no formato tecnológico, né? Então, é o que nós estamos vivendo agora. Eu não digo assim, eu, por exemplo, eu não estou enviando nenhum material em papel para nenhum aluno, né? Até porque ninguém me pediu também, mas se for pedir, né, eu faria também esse processo, mas não tive nenhum pedido. Até porque a universidade, né, tem um edital lá que o aluno pode conseguir, né, um pacote de dados para fazer suas atividades. Bem, como é que eu resumo isso aqui? Com o isolamento social, né, as atividades realizadas em casa, metodologias, elas são elaboradas na base de 2 modelos que eu considero, o invertido e o híbrido, e com as técnicas para contemplar um modelo ativo, né? Então, esses 2 modelos, eu acredito que melhor dá, né? Eu acredito assim que seja o que nós temos para o momento, essas 2 possibilidades, né? Bem, as estratégias, né? Quando a gente pensa assim, né? Como é que eu posso, o que eu vou fazer para o ensino remoto, né? Enquanto professor, e também e o que eu poderia, né? Pedir para o meu gestor, lá para o meu diretor, para a coordenação pedagógica, na escola, né? Na universidade, enfim, né? O pessoal responsável lá, a direção, como eu falei. Bem, eu separei algumas coisas assim que eu acredito que dê certo, sim, possa dar certo. Bom, o professor, a gente precisa, né, ter uma interação em ambiente virtual. Esse ambiente virtual, né, claro, nós temos o Moodle, né? Toda a universidade usa o Moodle, como eu falei. Mas nas escolas isso ainda não é hábito, né? E não sei nem os IFES têm. Os IFES têm, que eu já trabalhei no IFES, já no IFES Sul e FRS. Lá nós tínhamos também um ambiente virtual onde todo o material é disponibilizado, né? Então, isso, nas escolas da rede, isso não, como eu falei, né? Algumas, aqui no município, aqui em Pelotas, eu acredito que eu me lembro que o Eduardo Leite tinha implementado, não sei se era o CAD Academy, não é? Acho que é, depois a gente pode confirmar. A nível de todo o estado, eles estavam usando o Google Classroom. Foi o que ele implementou a nível de todo o estado, né? Que foi o que ele conseguiu dar conta, né? E, obviamente, que a maioria... obviamente que o que o pessoal tem comentado é que nem 30% dos estudantes matriculados conseguem ou acessam as plataformas, né? Então, esse ainda é mais um desafio, né? Os gestores disponibilizarem alguma plataforma possível, né? Sim, com certeza. Que é os estudantes conseguirem, né, ter esse acesso. Sim. Sim, a gente às vezes é divertida, né? Movimento Maker, Steam, STEM, não sei o que, todos esses nomes bonitos, né? Mas realmente, como eu falei, e aí quando a gente vai realmente colocar a mão na massa, né? Movimento Maker, que aí a gente começa a implementar, adaptar, mas ok. Bom, modelos colaborativos, né? Para a gente, quanto professor, eu acho muito. Eu tenho usado muito. Eu me lembro, ano retrasado, a Carla vai se lembrar. A gente fez vários workshops nas escolas lá em Rio Grande. A gente fez em Pelotas, fomos para São Lourenço.
a gente, basicamente, nós damos um workshop, umas oficinas, só como explorar de forma, né, colaborativa as ferramentas do Google. As ferramentas do Google Docs, do Excel, do PowerPoint, de foto, de tudo, né? Porque, na realidade, todo mundo sabe que existem as ferramentas do Google, as ferramentas colaborativas, mas, por que pareça, muito poucos ainda sabem explorar o potencial que tem. Eu me lembro quando essa oficina, esse workshop, ele realmente surgiu. Quem me sugeriu foi a Joyce, né? A Carla conhece, lá da praia, ela foi minha coordenadora de tutoria, né? E quando ela falou assim, ai, amiga, nós precisamos fazer uma oficina só das coisas do Google. Eu digo, ai, Joyce, mas eu acho que todo mundo conhece, será que não, capaz, não sei o quê. Eu digo, ai, não sei. Eu tenho medo de chegar lá, fazer uma oficina, um workshop, e a pessoa vai assim, gente, isso aí a gente usa todos os dias, já sabe tudo. Mas foi super interessante, a gente fez várias oficinas, a gente teve nas escolas, no CAI, que a gente repetiu, na escola Carme Baldino nós repetimos, né, que a gente pegou, tipo assim, abriu de forma bem detalhada as possibilidades de explorar, né, de compartilhar plano de ensino com os professores de outras escolas, de compartilhar o plano de ensino com a coordenação pedagógica, de explorar, de compartilhar PowerPoints com outros professores, de elaborar material junto, tá? Então, eu sou professora de ciências aqui em Pelotas, né, da escola aqui do Assis Brasil, e eu quero colaborar com a minha colega lá de São Lourenço, né, com a minha parenta lá, digamos assim. E aí, vou dizer assim, Simone, vamos fazer material junto hoje, né? Então, essas possibilidades, assim, eu tive a impressão que às vezes os professores nem estavam por conta disso, que tinha umas ferramentas, essas ferramentas do Google Education, elas são muito boas, gente. Elas são muito boas, eu confesso, assim, que às vezes eu fico ali horas, eu vou navegando, a gente vai indo, vai enchendo outra coisa, vai indo, e quando a gente vê, a gente ficou 2, 3 horas na frente do computador sem piscar, né, ficar cego quase. Então, as possibilidades do Google Docs, assim, que são simples, e quem não tem acesso hoje ao Google, né? Quem não tem acesso ao Google? É meio difícil. Então, uma grande possibilidade de explorar mais, a gente estudar um pouco mais sobre elas, porque outra coisa que é legal, porque elas são legais a hora que eu tenho um e-mail do Google, eu consigo compartilhar em qualquer lugar. Claro, tem que ter, de novo, uma rede, né, de acesso que pelo menos eu consiga entrar, né? Então, tem isso, mas essa facilidade de compartilhar, isso é muito... Eu sou apaixonada, confesso, assim, pelas ferramentas, né? Bom, outra coisa também, mapas mentais. É muito interessante também. Eu trabalho muito lá na Universidade com mapas mentais. Depois eu vou mostrar para vocês, eu sugiro uma ferramenta que eu uso. Olha, eu uso mapas mentais na graduação, nós usamos o Chiquedu, eu uso para os alunos do mestrado, doutorado. É muito legal, porque assim, ó, aí chegou o aluno lá, ele chega assim, professora, tá, tem que fazer o TCC, né? Eu quero fazer o TCC. Ok, mas o que tu pensou em fazer? Eu pensei em fazer... usar robótica na educação. Que legal, parabéns, que interessante. Mas o que tu pensaste? Eu pensei assim, assim, assado. Bem, vai lá, né? Tu vai fazer um mapa mental. O que é isso? O mapa mental funciona assim, assim, assado. Tá aqui, pode usar essa ferramenta, tem outra, essa aqui é bem simples, e tu vais me representar isso através de um mapa mental, ou seja, uma representação de conhecimento ou da ideia, né? Então, quando ele me traz esse mapa mental, gente, é super interessante. Quando eu quero, né, os alunos, por exemplo, tem que ler o livro lá, né? Tem que ler algum livro lá da Clarice Lispector, não sei qual, enfim, e aí você traz um resumo, a professora me apresenta isso daqui a 15 dias, né? De forma síncrona, né? Por o Google Meet aqui que a gente está fazendo. Bom, você pode perfeitamente falar para o aluno, me faça um mapa mental desse livro, né? Que acontece? Como o aluno lê o livro, ele não vai se perder, né? Ele vai ser um tipo de um guia que funciona para situar ele e termos de organização pedagógica fica perfeita. E esteticamente também, olhando aquele mapa mental, é muito legal também. Então, assim, eu uso bastante. Ele funciona em várias áreas. A medicina usa muito quando vai né, colocar um conteúdo, enfim. Bom,
Avaliações online também, usar simulados, questionários para fins avaliativos também, eu acho que vale a pena, né? A cultura maker que eu coloco aqui, faça você mesmo, isso é super interessante, é onde tu, né, tu dá possibilidades, eu vou mostrar depois um site que ele mostra várias possibilidades da utilização do recurso com material reciclado. Regina, tu pediu só para eu te avisar do tempo, né? Porque o assunto tá bom. E aí tu disseste que ainda tem coisas para mostrar, a gente já é 11h50 aqui no meu, tem 10 minutos. Você também? 10. Eu entendi que era... Desculpa, não te ouvi, eu entendi cortou. que era até meia hora, por isso que eu entendi que tu falasse que era até meia hora, por isso que eu falei mais. Só se eu tô enganada, mas eu acho que não, né, Idelt? É até meio-dia a nossa disciplina, né? A gente combinou também. mais ou menos, mas a gente pode um pouquinho a mais. A gente pode ir, claro, né? Sim, claro. Não, mas eu vou mais rápido. Então, como eu falei para a Carla, é que eu falo muito, mas eu vou ser mais rápida agora. Vamos lá. Tá, então eu coloco aqui, né, essas possibilidades. Bom, o gestor, a gente também precisa, para a gente fazer tudo isso e melhorar, então, nesse momento, ensino remoto, eu também preciso ter algumas exigências do gestor, também precisa me ajudar, né? Ou disponibilizar para mim, assinar alguma livraria de forma gratuita. Eu estava me esquecendo, hoje, livros, tem muito e-book, tem muita... essas livrarias, né, várias, assim, elas estão com esse momento, em momentos de pandemia, que a gente faz um cadastro, diz que é professor, manda, né, comprovante, ou estudante de um curso de licenciatura, né, e eles estão disponibilizando esses livros gratuitos de forma online, em formato e-book, né, então isso tem que aproveitar agora, né. Bem, então livros digitais, assinar alguma plataforma que a gente possa usar, né, disponibilizar um ambiente virtual para a gente, né, as escolas. Realidade virtual aumentada é muito interessante, eu acho isso também, as escolas usarem isso, poder simular e o aluno imergir nesse espaço, né, simulando uma situação real, é legal. Esses portais, que já tem bastante coisa, né, o MEC, eu acredito que o MEC tem se esforçado, assim, tem bastante material, aquele portal do professor, tem várias coisas que eu tenho navegado, né, que eu assim, olho, que eu acho um material muito bom, assim. Claro que agora a gente percebe visivelmente que não tem manutenção, que o material não está atualizado, por quê? Não tem mais recursos, não deve ter mais bolsista, não deve ter mais, né, gente que faça isso, e de graça ninguém está fazendo também, né. Aplicativos, né, tem aplicativos muito interessantes que dá para usar de forma compartilhada, né? Nossa, né? Não vou nem começar a citar porque a gente não vai ir adentro, como a Carla tem que ser mais rápido. Os QR Codes dá para usar bastante também na aula, eles permitirem, né, usar os QR Codes para descobrir perguntas, né? A gente pode fazer, tipo assim, fazer um questionário e os alunos precisam colocar essas respostas no QR Code e devolver isso para a gente. Então, tem essas possibilidades também. Bem, eu coloquei aqui, então, alguns recursos digitais que vocês poderiam usar lá em ciências biológicas, né, de formato colaborativo, como eu falei, né? Então, o Google Drive, perfeito, sim, para usar edição de textos, planilhas, apresentações, né? Desenhos também, compartilhar fotos, páginas, perfeito. O Google... O Mapas Mentais tem o Google, que é com C, né? Que é primo irmão do Google, né? Então, aqui tem... vocês podem dar uma olhada. Tem outras ferramentas, mas o Google esse aqui é o que eu uso mais, que tem umas ferramentas bem interativas, mais lúdicas, né? Aqui embaixo tem um formatinho dele, Mapas Mentais. Ó. Então, Mapas Mentais, eles representam uma ideia, um pensamento, organiza a pessoal o trabalho, escreve artigo, livro e texto, decide, né, brainstorming, melhora a produtividade, rapidez e qualidade, utiliza aprender e ensinar. Então, eu posso ir abrindo essas ramificações, né? Eu vou abrindo. E aqui, nessas ramificações, ele permite que eu coloque vídeo, que eu coloque o link, eu coloco foto, eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó,
mesmo, ó, utilizar, aprender. Aí eu posso colocar aqui, pendurar meus alunos aqui, né? Posso compartilhar com eles e cada aluno posso pendurá-los aqui. Funciona perfeitamente. Bem, e os objetos virtuais de aprendizagem, né? Veja bem, de aprendizagem. Coloquei aqui o portal do professor, né? E do Coped, essa página que é da Prefeitura do Rio de Janeiro, gente, é muito legal. Eu não vou abrir também, depois vocês abrem. Esse do Coped, ele traz um material muito rico, perfeito, assim, muito bom. Ele traz vídeos, ele traz a questão do faça você mesmo, né? Do movimento maker, das atividades feitas, né? Dá para fazer, claro, ali, mas dá para adaptar perfeitamente. Um excelente material, tanto em termos de interface e apresentação, como qualidade. Então, vale a pena, sugiro muito que vocês tenham plano de aula pronto, plano de aula, assim, de tudo que tipo de ensino médio fundamental, EJA, né? Muito interessante. Tem esse outro aqui embaixo que eu gosto muito, simulações interativas da Universidade de Colorado. Cria simulações interativas gratuitas em matemática e física. Tá aí para vocês, que a Carla me pediu. Né? Nessa área de matemática, super interessante. Vale muito a pena vocês mergulharem aqui, assim, excelente. Tem o Science Buddies também, diversos projetos voltados para ciências. Ideias para reciclar. Ficou com 2 L's aqui, reciclar. A professora já está ficando uma certa idade e não consegue enxergar direito. É muito utilizado nas feiras de ciências, então tem várias possibilidades, vários vídeos, né, assim, de aprendizagem, não é virtual aqui, né, que ele mostra, então eu falei, como usar uma cartela de ovo, por exemplo, para criar um objeto de aprendizagem, né, muito interessante também, vale a pena vocês olharem. E o outro que a gente usa, né, para vídeos, que é o YouTube Edu. Eu acredito que vocês alguns devem conhecer. Se não conhecem, vale a pena vocês se cadastrarem. Então, ele traz ensino médio fundamental, tem todas as disciplinas aqui, tem prova, tem química, né? Aulas prontas já, que dá, claro, como eu falo, a gente tem que tomar cuidado, que tem muita coisa na internet, né? Que a gente tem que fazer um filtro. Por isso que eu estou aqui. Por isso que existem os cursos. Por isso que nós temos os programas de mestrado, doutorado, né? Por exemplo, eu tenho uma linha de pesquisa, vou fazer propaganda aqui no meio, para não der tempo no fim. Nós temos uma linha de pesquisa lá no mestrado da Engenharia da Computação, que é Tecnologia Educacionais, que eu trabalho com essa parte. Claro que lá para entrar, vocês precisam ser formados na área da computação. Mas eu também dou aula lá no PPGEC, que é o mestrado, doutorado em ciências na educação, né? Lá eu também tenho uma linha, né, que é na área de ambiente virtual de aprendizagem, mas lá é voltado para pessoas com deficiência. Então, lá a gente trabalha todos esses materiais que eu estou apresentando para vocês. Então, quem tem vontade um dia de fazer o mestrado, doutorado, estou à disposição, me procure. Feita propaganda, continuemos. Outros recursos de ciências que é interessante para criar vídeos, por exemplo. Isso já foi comprovado que vídeo, os alunos gostam mais, a gente gosta mais, interage mais, fica mais didático, né? Fica mais lúdico, enfim. Esse Polton é que a gente usa para produzir material vídeo. A SEAD usa muito essa ferramenta, né? Vocês podem ver aquele curso, Carla, e a professora Ideli, né? Que nós fizemos de formação, os guris da SEAD usaram direto. O professor, o menino agora que é o pró-reitor da graduação, como é que chama ele? Né? Ele usa muito também essa ferramenta para a SEAD usa lá para criar seus vídeos. O Daniel, né? Então, para produzir material, ele tem vários avatares, então pode vestir um avatar, pode botar uma mulher, né? Um homem, uma criança, né? Colocar cabelo, roupa, né? Bem interativo e fácil e fica bem legal, assim, né? Então dá para pedir para um aluno criar um vídeo, por exemplo, né? De novo, para reciclar lixo de, sei lá. Como criar vídeos gratuitos? Então, eu tenho aqui a Nova Escola, tem um curso de forma gratuita nesse link aqui, como criar vídeos gratuitos, que é lá do pessoal da USP,
da Lilian Basic, né, do Moran. O curso é deles lá, mas é aberto, bem legal. Nós temos também aqui uma plataforma do Team Tech. O Team, que é que está aqui do lado, eu capturei aqui uma imagem, que é o Team dos telefones celulares mesmo, que é em parceria com todos os IFES, né, do Brasil. Aqui foi os IFES Sul, na realidade, a região Sul, né? Então, é uma plataforma que os professores do IFES Sul fizeram a parceria com a Team Tech. Então, tem vários cursos ali, produção de material, usar as ferramentas do Google, né? Como produzir vídeos. Então, esse curso aqui também, gratuito, como produzir um vídeo educacional, com essa professora aqui, bem interessante. É um curso didático que vale a pena vocês né, darem uma olhada também, que é interessante. E, no fim, o guia CIEB, que é justamente como produzir aprendizagem, né, nesse momento de pandemia. Também é interessante, eu convido vocês para darem uma pesquisada. Bom, mais alguns ainda, né, o Edpuzzle, que eu gosto, que dá para editar. Aqui vocês podem fazer o vídeo e dá para definir tempo, né, ou seja, vocês podem editar os vídeos, né, dá para botar, inserir nota de áudio, gravar com a própria voz, colocar pergunta. E, além disso, permite comprovar quanto tempo o aluno dedicou à tarefa, verificar as respostas dadas. Então, é legal aqui que dá para também a gente, né, eu quero avaliar o aluno, uma das avaliações é que eu consiga ver há quanto tempo ele ficou trabalhando nesse vídeo. Esse aqui ficou 5 minutos. Vou ter que, né, como o nosso sistema, a gente precisa pontuar, né, para o aluno ser aprovado, eu tenho que ter um conceito, tem que ter uma nota, né, eu tenho que ter alguma coisa para botar ali, depois no sistema FURG, né. Então, olha, esse aluno aqui se dedicou exatamente 3 minutos e 2 segundos. Poxa, e esse outro aqui se dedicou 15 minutos. Bom, se eu for dar uma pontuação valendo, né, um peso 4, eu vou ter que dar um peso 7, né, um 8, ele se dedicou bem mais, né? Então, é legal que eu acho isso. O Nearpod também é interessante, que dá para criar vídeo, né, compartilhando com o aluno em tempo real e com os professores. Eu acho bem legal também, que permite que tu pode chamar. Esse aqui, por exemplo, é perfeito por situação que nós estamos agora. Dá para fazer, dá para criar, dividir os alunos em grupos, né? 3, 4 grupos, e cada um vai fazer um vídeo diferente para não, né, tumultuar, para não ficar pesado. O que a gente tem que pensar hoje em dia? Não dá para pensar muito em vídeos, porque ele pesa muito. Eu vejo meus alunos, eu estava pedindo vídeos, eu pedi umas tarefas para fazer, e o aluno tinha que gravar o vídeo e me explicar como é que ele fez. Mas eu comecei a ter problema. Para me baixar é um problema, para eles subirem é um problema, né? Então, infelizmente, eu tive que mudar esse semestre em relação à produção de vídeos. Não estou mais conseguindo usar, né? Então, tem tudo isso. Então, essa ferramenta aqui, ela é excelente para isso. Só que agora, exatamente nesse momento, não dá. Pode ser que dá para a gente fazer isso depois, no momento, né, que pedir com uma atividade depois, nós tivemos no momento presencial já para atividade complementar. Tu vai fazer um vídeo, vai fazer isso e aquilo. Perfeito, né? Outra possibilidade de usar em qualquer área, não só como em ciências, né, é os podcasts, muito na moda, né? A gente vê muito isso. Né, a ferramenta que mais dinâmica é o Podmatics, né? Que eu acho que é mais, não é simples, assim, ela é mais didática, né? Porque a gente tem que ver também, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, eu dou uma disciplina lá no mestrado que é justamente sobre isso. De que forma a gente sabe se aquela ferramenta, se ela tem viés construtivista? Né? Daqui a pouco a gente vai estar usando o baralho dizendo que isso é um software construtivista, mas não. A gente tem que levar em conta vários elementos, a gente tem que fazer vários testes primeiro. Então, a hora que eu boto aqui, alguém já testou isso, alguém já experienciou, né? E eu já usei, então eu posso dizer que ela tem possibilidades pedagógicas e tem viés construtivista. A gente tem que tomar muito cuidado para as crianças menores, assim, as crianças que nem são alfabetizadas ainda, né? Eu vejo os pais colocam tudo que é tipo de filmezinho na frente, qualquer coisinha para ficar jogando, né? Tem que ter cuidado com isso, né? Eu me lembro uma vez que eu fui numa feira gigante em São Paulo, faz uns anos atrás, né? Então, tem muitas empresas produzindo softwares educacionais.
Aí eu cheguei em vários bancos e perguntava assim, né, para a pessoa, qual foi a, né, teórico, tem algum teórico, né, que vocês utilizaram para construir essa ferramenta? Quais foram, qual o background dessa equipe que pensou nesse software? Não, fui eu que fiz. Toda a formação, sou formada em técnica informática, sei lá, né? Porque hoje, para programar, não precisa ter curso superior, nem mestrado, doutorado, nem nada, né? Basta ter boa vontade, basta ter um nível mínimo de raciocínio lógico, né? E aprender um algoritmo que vai sair aprendendo a programar em Python, Java, né, PHP, o que quiser. Porque essas ferramentas hoje, elas estão na moda, depois de amanhã elas não estão mais. É por isso, né, Regina? Né? Então, a gente... E é por isso, né, Regina, que as tecnologias, elas não... É por isso, né, Regina, que as tecnologias, elas não substituem o professor. Não substitui um planejamento, né? Então, que são as coisas que a gente está vendo na disciplina agora, né? O momento de pensar uma pergunta, de planejar, de se dedicar. Depois, no final, a gente até vai pedir que eles elaborem, a partir do plano deles, alguma atividade que utilize algum desse, por exemplo, e essa tua aula está sendo, assim, magnífica, porque o que tem de coisas aqui, de mão beijadas quase para eles, né? Claro que mão beijada no sentido que facilitou coletar, né, toda a tua experiência e coletar nessa tua apresentação, e é um mundo de possibilidades. A Sônia estava dizendo ali, nossa, quanta coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, assim, de ferramentas, né, mas nenhuma delas substitui esse professor que pensa por detrás, né? E esse professor não se exime de ter uma metodologia, um fundamento teórico para seguir, né? Então, essa tua lembrança aí é fundamental. Não, e de fato, isso essas ferramentas bonitas que eu estou apresentando, tudo, elas não funcionam sem eu sentar antes, desculpa a expressão, com a busanfa na cadeira, e desenhar um planejamento, senão não funciona. Mas rapidinho, cara, eu só vou tem uma coisa importante, eu vou terminar e nós já terminamos. Então. Olha só, não tem como eu sou da área da tecnologia assistiva, não tem como eu não citar, né, algumas ferramentas. Então, eu fiz um apanhado bem geralzão. Esse projeto do DOSVox, que todos os cegos conhecem e usam, lá dentro tem outras, que esse aí é um sistema, o DOSVox é um sistema, tá? Dentro do DOSVox tem vários programinhas que podem ser utilizados para as áreas, né, pertencentes que vocês estão inseridos. Então, tem palavras cruzadas, tem, né, caça-palavras, então dá para fazer bastante coisas também para pessoas, né, cegas, né, ou surdas. E esse site aqui embaixo, que é do IFRS, que é de uma amiga minha, a Andréia Poleto, ela é ícone em termos de Brasil, de movimento de tecnologia assistiva. Então, ali tem um rol gigante para pessoas com surdez, para cegos, autistas, síndrome de Down, idoso, tetraplégico, paraplégico. Então, assim, ó, perfeito, vou passar também. Aqui eu dou outras possibilidades para cegos, para surdos, que é o Libras, o Prodef, o TADS, o Veio Brasil, Polilibras, tá? Para vocês acessarem depois. Aqui eu tenho um livro que a Carol tinha me pedido. Esse livro aqui tá todos os nossos trabalhos, todos não, tá de os melhores artigos que a gente fez, produziu esse material do Tiquidu. Aqui vocês vão encontrar vários cases, né, dos nossos alunos. Que legal. Médio fundamental, tipo assim, trabalhos utilizando o movimento Maker, né, o Faça Você Mesmo, e que deu certo com massas de modelar, com vídeos, né, com podcasts, com QR Code. Então, é bem interessante. Convido vocês a acessarem o meu link ali para olharem. Gente, tá aqui os meus contatos.